Oi, oi, oi. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a saírem calmamente para as suas classes, onde, assim como nós aqui no templo, também abrirão a palavra de Deus e nela meditarão. Convido você a curvar a sua cabeça para nós fazermos mais uma oração agora. Amém? Pai do Senhor, meu irmão. Senhor Deus e amado Pai, com dificuldades ou sem dificuldades, Senhor, aqui estamos. Aqui chegamos, Senhor, mais uma vez, com a Tua permissão e com a Tua ajuda, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, dentre elas, Pai, o podermos Te adorar. Engana-se aquele que pensa que o Senhor precisa da nossa adoração, quando na verdade nós precisamos adorar ao Senhor, pois foi para isso que nascemos, Senhor, foi para isso que fomos criados, está em nosso DNA sermos adoradores. Nós vamos decidir quem adoraremos, se adoraremos as criaturas ou se adoraremos o Criador. E nós que aqui estamos, Pai, decidimos pela decisão mais sábia, que é adorar não a criatura, mas o Criador, o nosso Criador, e não apenas Criador, mas o nosso sustentador e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória eternamente. Pai, muito obrigado. Abençoa todo o Teu povo que aqui chegou, os nossos amigos e amigas que estão nos visitando, que sejamos, Pai, tocados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Oro por aqueles que estão de luto nos dias de hoje, por aqueles que estão, Senhor, com parentes enfermos nos hospitais. Pai, que o Teu consolo venha encher o coração de todas estas pessoas, pois nós pedimos não em nosso próprio nome, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Depois de termos adorado ao Senhor com orações e com cânticos, agora vamos adorá-lo pela reverência à sua palavra. E eu já quero começar perguntando: quem aqui pode me dizer o que a expressão dar uma mão ou dar uma mãozinha significa? O que significa a expressão dar uma mão ou dar uma mãozinha? Muito bem, acertaram em cheio. Dar uma mão ou dar uma mãozinha aqui no nosso país é uma expressão muito conhecida que significa ajudar alguém. É diferente de dar uma mãozada, né? Dar uma mãozada significa bater em alguém, disciplinar alguém. Mas dar uma mãozinha, aí não, é diferente. É ajudar alguém, é oferecer uma ajuda a alguém. É algo que às vezes nós oferecemos, perguntamos: e aí, vai uma mãozinha, quer uma mãozinha? E às vezes nós não oferecemos, nós precisamos de uma mão amiga, de alguém que nos ajude. E quando nós estamos precisando, venhamos e convenhamos, faz muita falta uma ajuda, não faz? Faz muita falta alguém para oferecer um socorro, para oferecer uma força. Por exemplo, quando você está no meio da rua e aquele carro dá o prego, e você está sozinho, é ou não é importante que alguém chegue para oferecer uma mãozinha, né? Para oferecer aí aquele empurrão milagroso que vai fazer com que o carro finalmente pegue e você saia do prego. Com certeza, ajuda é algo que faz diferença. Quando alguém chega na sua vida, quando alguém oferece uma mãozinha, uma ajuda, para você é algo que faz diferença. Agora imagine que a ajuda que é oferecida não é apenas de uma mão humana. Um ser humano oferecendo uma ajuda já faz diferença, não faz? Agora imagina se a ajuda oferecida não é apenas de um ser humano, mas é do próprio Deus.
Deus dá uma mão para você. Deus oferece a mão dele, a bondosa mão dele, para mim e para você. Pastor, e tem como isso acontecer? Tem como a mão de Deus me ajudar? Tem como a mão de Deus estar sobre a minha vida? Tem, pastor, como é que eu faço para isso acontecer? Para que Deus esteja me ajudando, para que Deus esteja me socorrendo, o que eu faço para que isso aconteça? É justamente sobre essa possibilidade da mão de Deus nos ajudar que nós iremos meditar nesta noite. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 7. O verso é o verso de número 10. Esdras, capítulo de número 7, verso de número 10. Se ajudar, na minha Bíblia é a página 655. Talvez na sua seja não igual, mas parecida. Na minha Bíblia é a página 655. Não que isso seja necessário, porque eu acho que vocês já encontraram, não é? Esdras está na Bíblia, viu? É depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Vai ser fácil de encontrar. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os amigos, irmãos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Encontraram? Igreja boa de Bíblia. Esdras, capítulo de número 7, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Mais uma vez, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração, para quê? Para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, como eu disse no início, o tema da nossa mensagem de hoje será: como podemos ter a boa mão do Senhor sobre nós? Como alguém pode ter a boa mão do Senhor sobre ele? E isso foi algo que este sujeito, este irmão, chamado Esdras, experimentou algumas vezes na vida dele. Esdras tinha experiência de ter a boa mão do Senhor sobre ele. Só aqui nesse capítulo de número 7, pelo menos 3 vezes, diz que a mão do Senhor o ajudou. A mão do Senhor estava sobre ele. Acompanha comigo, por exemplo, no verso de número 6. Ainda em Esdras 7, verso 6. Ele era escriba, falando de Esdras, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Segundo a boa mão do Senhor, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, o rei daquela época deu para ele tudo que ele havia pedido. Olha como a boa mão do Senhor é importante na vida de alguém. Agora olha o verso 28. Começar do 27. Ainda Esdras 7, 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei. Ei, Deus tem poder para mover corações. Deus tem poder para mover o coração do teu parente. Deus tem poder para mover o coração do rei, se assim ele quiser, para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Verso 28. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos,
assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. A boa mão do Senhor fez diferença, mais uma vez, na vida de Esdras. E teve uma terceira vez só nesse capítulo, verso de número 9. Olha o que diz Esdras 7 e 9. Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, falando de Esdras, e no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém. Ele fez uma viagem, ele se propôs a viajar, no dia tal ele saiu, e 5 meses depois, ele chegou em Jerusalém. Por que ele chegou? Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. A boa mão do Senhor sobre alguém faz diferença na vida desse alguém. Aqui nós vemos o que aconteceu com Esdras, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Porque a mão do Senhor estava sobre ele, ele fez pedidos ao rei e o rei concedeu. Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, Deus teve misericórdia dele. Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, ele começou uma viagem e ele terminou a viagem que ele começou. A boa mão do Senhor, então, significa que nós não estaremos sozinhos em nossos projetos. Nós não agiremos apenas com as nossas forças, não apenas com a nossa sabedoria. Alguém maior do que nós estará conosco a nos ajudar, a nos socorrer, a nos fortalecer. A boa mão do Senhor significa que Deus vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Quando eu enviei o convite para o culto de hoje, inclusive para algumas pessoas, eu enviei também um trecho de uma música que fala exatamente sobre isso. Eu não lembro a letra da música, mas a ideia é mais ou menos assim: vão te perguntar como venceu. Você estava tão frágil e não morreu. Alguém vai perguntar como você venceu. Se você estava tão fraco, como você não morreu? Qual é a resposta? Qual é a resposta para essa pergunta? Porque eu e você não morremos ainda? Porque eu e você não fomos destruídos ainda? Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Era tão fraco e não morreu. Por quê? Porque nós não estávamos sós, mas a mão de Deus estava comigo e estava com você. E ela continua ainda hoje. Resumindo então, ter a boa mão de Deus significa ter tudo aquilo que nós precisamos. Quem concorda que quem tem a mão de Deus sobre si tem tudo aquilo que precisa? Louvado seja Deus. Mas a pergunta é, pastor, sobre quem a mão de Deus está? Será que a mão de Deus, a boa mão de Deus está sobre todos de maneira igual? Ou será que existe algo que nós podemos fazer para que a mão do Senhor esteja sobre nós, a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos socorrer? Eu creio que a resposta para essa pergunta se encontra no verso que nós lemos no início. Esdras, capítulo 7, verso 10. Qual é a primeira palavrinha do verso de número 10? Com qual palavra o verso começa? Por quê? Ou seja, no verso 10 existe o porquê, existem os motivos, existem as explicações, porque a boa mão de Deus estava sobre Esdras. A mão de Deus pode estar sobre qualquer pessoa, mas existem coisas que nós podemos fazer, não para merecer a mão de Deus, mas para que ela esteja sobre nós. Então aqui no verso de número 10... eu creio que nós podemos encontrar pelo menos 3 decisões que Esdras tomou e que explicam porque a mão do Senhor estava sobre ele. 3 decisões que Esdras tomou e que eu e você também
podemos tomar. As três estão voltadas para a palavra de Deus. Quais decisões foram estas, pastor? Que Esdras tomou em relação à palavra e eu também posso tomar para que a mão do Senhor esteja sobre mim. Em primeiro lugar, grave no seu coração, Esdras decidiu buscar a palavra de Deus. Olha o início do verso 10. O verso 9 termina dizendo: segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. E o verso 10 vai explicar porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. O início do verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração, para quê? Para buscar a lei do Senhor. Primeira decisão que Esdras tomou e que explica a mão de Deus sobre ele, foi a decisão que ele tomou de buscar a lei do Senhor, de ir atrás da palavra de Deus. Buscar aqui significa procurar algo, significa ir atrás de algo. Por exemplo, só para ilustrar, deixa eu convidar aqui à frente 3 voluntários para buscarem a palavra de Deus. Um lá das últimas fileiras, um do meio e um aqui da frente. 3 irmãos agora, só para vir aqui à frente, não vai falar nada. Você vai simplesmente tocar na palavra de Deus, simbolizando alguém que está buscando a palavra, tá bom? Opa, lá de trás já está vindo. Um do meio, mais ou menos, e um aqui da frente. Eita glória. Ó, e 4 irmãos, louvado seja Deus. Toca aí na palavra, toca aí na lei, na palavra de Deus. Podem sentar, no final tem recompensa para vocês, viu? Glória a Deus. O que foi que esses irmãos fizeram? Passaram vergonha. Foi? O que foi que esses irmãos fizeram? Eles saíram do seu lugar para buscar a palavra de Deus. E é isso, irmãos, o que todo crente tem que fazer, independente da época. Em todas as épocas, o povo de Deus teve que fazer isso. Teve que se dispor, teve que se esforçar para ir atrás da palavra de Deus. Claro que alguns com mais dificuldade, alguns estavam mais distantes, outros estavam mais próximos. Mas todo o povo de Deus, aquele que quer ser crente, aquele que quer saber a vontade de Deus, quer ter a mão de Deus sobre si, tem que tomar essa decisão de buscar a palavra do Senhor. Porém, sabe o que é que eu percebo? O que é que eu tenho percebido? É que quanto mais acesso nós temos à palavra, menos nós a buscamos. Por exemplo, comparado com outras gerações passadas, como a geração de Esdras, por exemplo, a nossa geração atual seria qual desses 3 irmãos? Aqueles que estão que têm mais dificuldade para encontrar a palavra, ou aqueles que estão aqui na frente, que têm mais acesso à palavra de Deus? Nossa geração, comparada com a geração de Esdras, ela tem mais dificuldade ou mais facilidade de ter a palavra de Deus nas mãos? Tem mais facilidade. Porém, por incrível que pareça, apesar de sermos a geração que tem mais acesso à palavra de Deus, nós somos a geração que menos busca a palavra do Senhor. E basta você ver uma pesquisa, por exemplo, que foi feita nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país predominantemente protestante. E eles se orgulham disso, de ser um país de maioria cristã, evangélica. Só que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e de todos os entrevistados, apenas 1 em cada 5
afirmaram ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Ou seja, menos de 20% dos americanos, dos crentes dos Estados Unidos, 1 em cada 5, menos de 20%, lê a Bíblia todos os dias. O restante lê a Bíblia uma vez por semana, talvez quando pega na Bíblia para vir para a igreja, uma vez no mês, e outros nem uma vez por mês leem. Essa é a situação da maioria dos nossos dias. Essa é a situação, infelizmente, de muitos. E aqui no Brasil, se nós fôssemos perguntar, aqui no Brasil, será que a situação seria diferente? Aqui na nossa igreja, se nós fôssemos fazer uma pesquisa, será que seria diferente? E se Esdras vivessem nos dias de hoje? Se Esdras fosse um crente dos dias de hoje, será que Esdras teria uma Bíblia na casa dele? Sim ou não? Aqui diz que Esdras fez o quê? Buscou a palavra de Deus. Se Esdras vivesse nos nossos dias, será que Esdras teria uma Bíblia na casa dele? Com certeza, sim. Eu creio que ele teria até mais do que uma. E será que Esdras, o nosso amigo, personagem do nosso texto, deixaria a Bíblia dele esquecida lá no canto da casa dele? Ou será que ele procuraria ler a Bíblia todos os dias? Porque aqui diz que Esdras decidiu buscar a palavra de Deus numa época em que a palavra de Deus não era fácil. Mas se ele tivesse uma Bíblia em casa, será que Esdras abriria a Bíblia para ler? Se Esdras tivesse um celular, será que ele baixaria um aplicativo de Bíblia no celular dele e ele leria a Bíblia no celular dele? Eu acredito que sim. Porque aqui diz que ele decidiu buscar a palavra de Deus. Se ele buscou a palavra de Deus quando estava longe, imagina se tivesse ao alcance da mão dele. Aí é que ele buscaria mesmo. Mas raciocina comigo. Se Esdras vivesse nos dias de hoje, será que ele buscaria a Bíblia só em casa? Ou ele buscaria a palavra de Deus também com o povo de Deus, coletivamente nos cultos? Com certeza Esdras buscaria. Se Esdras pudesse vir para um culto que tem na terça, ele viria para o culto que tem na terça? Sim ou não? Se Esdras pudesse vir para o culto que tem na quinta, ele viria ou não viria para o culto que tem na quinta? Viria ou não viria, igreja? Se na igreja que Esdras congrega tivesse uma escola bíblica dominical às 6 horas da manhã, Esdras se esforçaria ou não se esforçaria para vir para a escola dominical às 6 horas da manhã? Sim, porque ele decidiu buscar a palavra de Deus. E quem decide buscar a palavra de Deus, não deixa de fazer isso por qualquer motivo. Ele se esforça. Eu creio que ele se esforçaria para estar presente nos cultos que a igreja dele fizesse e ele pudesse estar. Porque é isso que nós precisamos fazer. Precisamos buscar a palavra de Deus. Essa foi a primeira decisão que Esdras tomou e que explica porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Mas muitas vezes nós não pegamos na Bíblia estando em casa, nós não lemos a Bíblia no nosso celular, nós não comparecemos aos cultos que podemos comparecer e não entendemos porque a boa mão de Deus não está sobre nós.
Porque as portas não se abrem, Senhor? Porque eu oro e eu não vejo resposta. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos decidir ir atrás da palavra de Deus com as possibilidades que Deus nos der. Sabe por quê? Porque buscar a palavra de Deus não traz bênçãos apenas terrenas, não. Buscar a palavra de Deus traz salvação. Sabe qual foi o motivo que o salmista deu para Deus salvá-lo? Lá no Salmo de número 119, verso de número 94, nós encontramos o motivo. Ele diz: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Preceitos aqui são os textos bíblicos. Ele diz: Senhor, me salva, porque eu estou te buscando. Eu estou buscando a tua palavra, Senhor. Então me salva, Senhor. Por outro lado, sabe por que os perdidos se perderão? Verso 155 do Salmo 119 diz: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Você quer ser salvo ou se perder? Você quer se salvar ou se perder? Se você quer se salvar, decida hoje que não importam os empecilhos, não importam as dificuldades, você vai buscar a palavra de Deus ainda mais a partir de agora. Se você já estava buscando, você vai decidir que você vai buscar ainda mais na sua casa e também juntamente com o povo de Deus. Essa foi a primeira decisão que Esdras tomou: buscar a palavra do Senhor. Porém, voltando lá para Esdras capítulo 7, verso 10, nós vemos também uma segunda decisão, que foi a decisão de cumprir a palavra de Deus. Continuação do verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor, e não apenas isso, para a cumprir. Ou seja, Esdras não buscou a palavra de Deus apenas por buscar. Ele buscou a palavra de Deus com o objetivo de praticar a palavra do Senhor. Cumprir aqui significa obedecer, praticar a palavra do Senhor. E aqui nós vemos, igreja, que a Bíblia não é um escrito como as pessoas pensam que ela é. Por exemplo, tem gente que pensa que a Bíblia é igual a um romance. Um romance que alguém lê com um lenço na mão, porque eu vou ficar emocionado agora. Ah, a história de Esther, uma história tão linda, para me entreter, para me emocionar. Não, a Bíblia não é um romance para emocionar. A Bíblia também não é um jornal que você folheia em busca de fatos, de informações para tirar a sua curiosidade, não. Não, a Bíblia não é um jornal de notícias, por mais que ela tenha notícias. A Bíblia também não é um benzetacil, ou como é aquele comprimido que você toma para se acalmar? Ah, um diazepam, eu confundi. Benzetacil causa dor, né? Diazepam, a Bíblia não é um diazepam, você toma para se acalmar, por mais que ela acalme, né? Ah, eu estou nervoso, vou ler aqui o Salmo 91, ufa, me acalmei, agora eu vou fechar a Bíblia e esconder ela. Não, a Bíblia não é um calmante só, apenas isso. Pastor, e o que é a Bíblia então? Se ela não é um jornal, se ela não é um romance, se ela não é um diazepam, a Bíblia é o quê? Eu creio que a Bíblia é um mapa que nos dá direções para chegarmos aos tesouros
que Deus preparou para mim e para você. A Bíblia é um mapa com instruções que eu e você devemos seguir à risca se quisermos chegar no lugar que Deus preparou para nós. Não é só para matar a curiosidade. A Bíblia não é um cadáver para ser dissecado, não. A Bíblia é um mapa para ser seguido, é uma receita, é um manual que nós temos que seguir para que o resultado seja bom, para que o resultado seja maravilhoso na minha vida e na tua vida. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Sabendo disso, então, qual deve ser a minha atitude e a tua atitude? Quando nós lemos a palavra de Deus ou quando nós ouvimos Deus falar conosco. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Tiago falou sobre isso. Ele falou sobre atitudes que nós podemos ter diante da palavra. Uma atitude errada e uma atitude certa. Primeiro, Tiago falou sobre a atitude errada. Qual é a atitude errada? É quando você ouve a palavra, mas você não pratica a palavra. Todos nós podemos fazer isso. Ser ouvintes da palavra, mas não praticantes. E aí ele compara isso com alguém que chega diante do espelho. É a comparação de Tiago. Chega diante do espelho, vê o seu rosto ali e depois sai e se esquece de como era. Viu como é que estava a sua situação. Viu se estava feio, se estava bonito. Se tinha que melhorar ou se não tinha. Mas não mudou. Saiu, deixou o espelho de lado e esqueceu de como era. Essa é uma atitude errada que nós podemos ter. Por exemplo, alguém que está vivendo em imoralidade. Escuta Deus falando com ele contra a imoralidade. Lê uma passagem, escuta uma pregação, alguém fala com ele contra a imoralidade. Ao invés de se arrepender, no pó e na cinza, com lágrimas nos olhos, essa pessoa finge que não é com ela. E continua do mesmo jeito. É a atitude errada que nós podemos ter. De ouvir, mas não praticar. Ou então alguém que está sendo desonesto com o dinheiro. Está sendo desonesto nos negócios. Ouve uma palavra sobre isso. Lê um texto, Deus fala com ele. Mas ele não se arrepende. Não, ninguém é honesto mesmo, né? Para que eu vou mudar? Ou então é alguém que está sendo agressivo com palavras, está machucando pessoas com as palavras, sabe que está fazendo isso, ouve Deus falar com ele, mas diz, não, eu não consigo mudar. Todo mundo faz isso mesmo. Eu nem machuco tanto assim. Essa é a decisão mais fácil que nós podemos tomar. Mas Tiago diz qual é a atitude certa. Ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Qual é a atitude que traz recompensa? Qual é a atitude que traz bem-aventurança de Deus? Não é eu ouvir a palavra e fingir que não é comigo. Não, mas eu vou justificar meu erro. Não, mas Deus vai entender. Isso não traz recompensa de Deus. O que vai trazer recompensa de Deus é eu ouvir a palavra e dizer, sim, Senhor, isso foi para mim, isso foi comigo. Eu me arrependo agora, eu quero mudar, Senhor. Tiago diz que isso vai trazer recompensa para mim e para você. Por falar nisso, você lembra alguma situação recente, na qual Deus falou com você sobre algo, e você decidiu mudar? Foi fácil? Nunca é. Mas olha o que Deus tem para você. Ó. Recompensa. Aquele que pratica a palavra receberá recompensa.
Mas o contrário já aconteceu também, não já? Estava vivendo no erro, no pecado. Deus falou, não falou? E aí você permaneceu como estava. Não foi? O que é que a gente perde? O que é que a gente não ganha? Recompensa de Deus. É por isso que Esdras tinha a boa mão de Deus sobre ele. É porque ele decidiu não apenas buscar a palavra, ele decidiu que ele ia praticar aquilo que Deus falasse com ele. Ele ia obedecer a Deus. E porque ele decidiu obedecer a Deus, sabe o que Deus fez? Ó que Esdras, a minha mão vai estar sobre você. Eu vou te dar recompensa, eu vou te ajudar. Perfeito você não é, mas você está querendo andar nos meus caminhos, pois está aqui, você não vai andar sozinho, eu vou andar contigo. É por isso que eu quero me convidar e te convidar, para sermos não apenas buscadores da palavra, é o primeiro passo, mas a sermos também cumpridores da palavra de Deus. Se estiver desobedecendo em alguma área agora, Senhor, me mostra e me ajuda a mudar. Eu quero obedecer a tua vontade na minha vida. É fácil? Não é. E é justamente porque não é fácil que vai ter a recompensa do Senhor. Quem crê? Quem acredita que a recompensa de Deus vem? Louvado seja Deus. Estou lembrando agora de Josué capítulo 1, verso de número 8. Quando ele diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. E olha o que vem no final. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando nós decidimos praticar a palavra de Deus, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. Essa foi a segunda decisão que Esdras tomou. Mas tem uma terceira. Para que a boa mão de Deus estivesse sobre ele, e também esteja sobre mim e sobre você. Em terceiro lugar, Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus. Vou ler o versos 10 novamente. Porque Esdras tinha disposto o coração. Para quê? Primeiro, buscar a lei do Senhor. E segundo, para cumprir. Mas ele não parou por aí. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras decidiu buscar a palavra, Esdras decidiu cumprir a palavra, Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus. Você percebeu onde Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus? Quem pode me dizer? Esdras decidiu ensinar a palavra de Deus onde? 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 Em Israel. Isso é muito interessante. Por quê, pastor? Porque ele não estava em Israel. Esdras estava na Babilônia. Da Babilônia para Israel eram 5 meses de viagem. Ele estava na Babilônia e decidiu ensinar a palavra de Deus em Israel, mais ou menos 1000 quilômetros de distância. E sabe, às vezes Deus vai ter esse plano para a minha vida e para a sua vida. Às vezes o plano de Deus vai ser que nós ensinemos em lugares longe da nossa casa. Por exemplo, o irmão Anderson e a irmã Vanessa, eles, não sei se 1 ou 2 vezes por semana, eles saem da casa deles para ensinar a palavra de Deus nas casas de recuperação. Pastor Osani, que estava aqui agora, levou o Renan para a UPA. Está assistindo mal o Renan? Né, Nonato? Ele também sai pelas casas de recuperação ensinando a palavra de Deus. Nós temos também o irmão Fernando e a irmã Kegilane, que agora à tarde e noite estavam ministrando a palavra de Deus no José Walter.
Me enviaram mensagem avisando que não estariam hoje, porque estariam com esse compromisso. A irmã Ana Cláudia está aqui essa noite? A irmã Ana Cláudia diz ela que vai para Portugal. E eu já disse para ela, se você for para Portugal, você vai começar uma igreja ágape lá em Portugal. Porque você vai sair daqui para ensinar a palavra de Deus lá. Então, irmãos, às vezes, Deus tem esse plano para as nossas vidas, de nos levar para outros lugares ensinando a palavra dele. Mas outras vezes, sabe onde é que Deus quer que nós ensinemos? Muitas vezes vai ser perto de nós mesmo. Vai ser na nossa própria residência que Deus vai querer que nós ensinemos a palavra de Deus. Vai ser na praça do nosso bairro, da nossa cidade, que Deus vai querer que nós ensinemos a palavra de Deus. Vai ser na salinha da nossa igreja que Deus vai querer que nós ensinemos a palavra de Deus. Porque a questão não é a distância, a questão não é o lugar, a questão é o que nós estamos ensinando. Esdras decidiu ensinar o quê? Abobrinha. Não. Esdras decidiu ensinar em Israel os estatutos e os juízos do Senhor, porque só tem isso que vale a pena ser ensinado. Então a questão, não quero saber onde. A questão é que nós nos deixemos ser usados para transmitir a palavra de Deus para outros. Porque às vezes tem pessoas do nosso lado que estão pensando em fazer besteira, precisando ouvir uma palavra da minha boca e da tua boca. E nós nos calamos. E aquele que se cala pagará caro. Ou será que vocês nunca ouviram aquele ditado que fala sobre os 3 tipos de pessoas que pagarão caro no dia do juízo? Nunca ouviram? 3 tipos de pessoas vão pagar caro no dia do juízo. Primeiro, aqueles que não buscam aprender. Ah, mas eu sou ignorante. Sim, aí, porque não busca aprender? Vai pagar caro diante do tribunal do Altíssimo. Aqueles que aprendem, mas não buscam ensinar. Aprendeu, mas guarda para si. Vai pagar caro no dia do juízo. Terceiro, aqueles que ensinam, mas não praticam. Sabem, mas não querem obedecer. Vai pagar caro no tribunal de Deus. Você quer pagar caro? No dia do juízo? Eu não quero não. Essas pessoas pagarão caro. Porém aqueles que procuram aprender, que procuram praticar e que procuram ensinar, não vão pagar caro. Vão receber, sabe o quê? Recompensa de Deus. Por falar em recompensa, nesses dias eu ouvi uma história muito interessante. É a história de um homem muito rico que decidiu presentear os seus funcionários. Quem me mandou essa história foi a irmã Márcia. E esse homem muito rico, ele não tinha filhos, por isso ele não tinha herdeiros. Então ele queria compartilhar o que ele tinha com os seus funcionários. Perto da virada de ano, ele fez um banquete, uma festa, convidou os seus funcionários e colocou em cima de uma mesa 2 presentes para cada um deles escolher. Um dos presentes era a Bíblia. E o outro presente era uma quantia considerável em dinheiro. E aí eles ficaram meio acanhados, os funcionários. E ele disse, não se preocupem, não se acanhem. O banquete já está garantido, já está aí. Esse presente vocês escolhem qual dos 2 vocês querem. E aí o jardineiro tomou a frente e disse, meu patrão, a Bíblia é um livro muito famoso. O problema é que eu não sei ler. Então, se eu não sei ler, eu acho que ela não vai ter muita utilidade para mim. Por isso, eu vou ficar com dinheiro. Depois do jardineiro veio o copeiro. E o copeiro disse, realmente eu concordo com o jardineiro, a Bíblia é um livro muito especial, mas
Você sabe que a minha esposa está enferma, ela está doente, e esse dinheiro vai servir muito para o tratamento dela. Por isso, apesar de gostar muito da Bíblia, eu vou ficar com o dinheiro também. Depois do jardineiro, do copeiro, veio a cozinheira. E ela disse: olha, a Bíblia é um livro especial, eu gosto de ler nas horas vagas. O problema é que eu não tenho horas vagas. Você sabe que eu sou uma pessoa muito ocupada, aqui mesmo na cozinha eu não tenho tempo. Então, que vai adiantar eu ter uma Bíblia se eu não tenho um tempo para ler? Eu só trabalho. Então, por causa disso, eu também vou ficar com o dinheiro. Em quarto e último lugar, apareceu o garoto que cuidava dos animais. E ele era o mais pobre de todos. E quando ele já ia falar, o homem, o dono de tudo, disse: não precisa falar, garoto. Eu sei que você tem poucas condições, você é extremamente pobre. Pega esse dinheiro, pode escolher o dinheiro, eu sei que vai servir muito para a sua família. Porém, o homem se surpreendeu quando o garoto abriu a boca e disse: de fato, minha família é muito pobre, e esse dinheiro serviria muito para as coisas lá em casa. Porém, desde cedo eu aprendi com a minha mãe que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Por isso, apesar de estar precisando do dinheiro, eu quero ficar com a palavra de Deus, eu quero ficar com a Bíblia Sagrada. Os outros ficaram admirados, esperavam que ele escolhesse o dinheiro, era o mais pobre de todos, o mais necessitado, e aplaudiram a atitude do garoto. Porém, o melhor ainda estava por vir. O garoto pegou a sua Bíblia, e quando ele abriu, ele encontrou 2 envelopes. No primeiro envelope, havia uma quantia em dinheiro 10 vezes maior do que a que os outros ganharam. E no segundo envelope, um testamento, feito pelo dono da casa, dizendo que quando ele morresse, tudo que era dele ia passar para quem escolheu a Bíblia Sagrada. Irmãos, assim também é na nossa vida. Nós também vamos ter que tomar escolhas. E muitas vezes nós vamos ter que escolher entre o mais fácil e o mais difícil. Nós vamos ter que escolher, por exemplo, entre ler um capítulo da palavra de Deus ou fazer uma coisa mais fácil. Vir ao culto ou ir para outro lugar que seja talvez mais agradável, humanamente falando. Nós vamos ter que escolher entre permanecer no pecado ou dizer não para o pecado, por mais difícil que seja. Nós vamos ter que escolher entre ficar com a palavra de Deus para nós ou se esforçar para passá-la para outras pessoas. Nós seremos tentados a tomar a decisão mais fácil, mais cômoda. Mas serão as decisões mais difíceis que trarão recompensa para mim e para você. Por falar nisso, cadê os 3 irmãos que buscaram a palavra de Deus aqui quando eu chamei? Por favor, venham aqui. Os 3 irmãos que eu chamei no início. Que a sua recompensa para ilustrar que às vezes as decisões mais difíceis são aquelas que serão recompensadas por Deus. Hoje nós estudamos sobre 3 decisões que Esdras tomou e que explicam porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor estava sobre Esdras, porque ele decidiu buscar a palavra de Deus, por mais difícil que isso fosse. Porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus, por mais difícil que isso fosse. E porque ele decidiu ensinar a palavra de Deus a outros, por mais difícil que isso fosse. Resumindo então, a boa mão de Deus está sobre aqueles que tomam boas decisões. Que decisões você tem tomado? Decisões boas ou decisões ruins? Decisões fáceis, cômodas
que vão trazer um conforto no momento, ou decisões difíceis que vão trazer a recompensa de Deus sobre a sua vida. Curve a sua cabeça agora. Esse é o momento de tomar decisões. Não a decisão ruim de permanecer como está, de sair como você entrou, mas a boa decisão de deixar Deus mudar a tua vida, de mudar Deus, de permitir que Deus mude o teu coração. Pastor, mas lá em casa as coisas estão tão difíceis, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Ei, quem sabe é você que Deus quer usar para ensinar a palavra de Deus na sua casa, para mudar as coisas dentro da sua casa. Deus vai usar e talvez esse seja você. Se você está tomando alguma decisão agora que agrada a Deus, talvez uma destas que eu citei, eu preciso buscar mais a palavra, ler a palavra, meditar. Eu tenho acesso à Bíblia, eu tenho a Bíblia em casa, eu não tenho lido. Eu tenho a Bíblia no celular, eu vejo as redes sociais, eu passo horas nas redes sociais, mas eu não leio um capítulo da Bíblia. Pai, me perdoa, me transforma, Senhor. Eu decido buscar mais a Tua lei. Eu decido obedecer, Senhor, não estou obedecendo nesta área. Eu estava sendo rebelde, eu sabia que estava no pecado, e eu achava que não era para mim, mas agora eu crio vergonha na minha cara, e eu decido que eu vou mudar para a honra e glória do Senhor. Ou então, Pai, o Senhor está me chamando para um ministério, para pregar a palavra, para ensinar. Os professores estão precisando de ajuda, e eu posso ajudar, Senhor, com louvor, eu posso ajudar com o diaconato. Eu sei que eu quero servir, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou talvez você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador esta noite, ou você quer se reconciliar com Ele, não importa. Se você está tomando uma boa decisão hoje, convido você a vir até o altar, para no final nós orarmos uns pelos outros. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua